Defesa de Antônio Nogueira da Silva Filho, Paulinho, parte 2. Continuando com as condições de julgamento. Aspas. As testemunhas seriam ouvidas diretamente quando possível, podendo todas apresentar documento escrito respondendo perguntas do tribunal ou espontaneamente. Há aqui dois aspectos. O primeiro é que, para que haja um depoimento espontâneo, é preciso que a coisa esteja pública. Entre os membros da VPR, o que vai contra a condição básica de segurança, que é não divulgar quem encontrou a área para que, entre outras coisas, não pôr em risco o aliado que ofereceu a área. Porque se não for público, a pessoa não tem conhecimento do fato e não pode responder por ele ou testemunhar qualquer coisa. O segundo aspecto é que eles dão a opção das testemunhas responderem por escrito. Se esse tribunal tivesse intenções de fazer um julgamento imparcial, de analisar e não simplesmente condenar, iria ter me consultado por escrito, já que eu era aparentemente, entre aspas, incontrolável. Mas não, eu simplesmente ignorava que estava sendo julgado. No item 3, sobre os critérios do julgamento, eles enfiam aqui uma porção de blá 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 que dá a impressão que esse tribunal tem muito interesse em julgar criteriosamente. É fantástico. Na segunda página, no fim do item 3, tem um ponto que considero importante. Dizem a respeito do julgamento. Abertas aspas. Não que se trate de elevar a moral da organização ou de dar o exemplo às custas do acusado. Fechada aspas. Porém, parecem ter muitas boas intenções, não? Aberta aspas. O acusado será julgado em função das leis e regras revolucionárias que se possa presumir ele conheça realmente. Fechadas aspas. Nunca li ou me foi entregue qualquer coisa a respeito. Aberta aspas. E não das regras decididas para o caso específico. A pena tem caráter não punitivo, mas de proteção ao movimento revolucionário. Fechada aspas. O que significa duas coisas, que eles já sabiam que iria ter uma pena e que se consideram a possibilidade de fuzilamento como algo, entre aspas, não punitivo, o que será então para eles uma pena de caráter punitivo? Vamos para o item 4, sobre, aspas, o relato dos fatos, fechada aspas. Aberta aspas. O relato dos fatos baseia-se no depoimento de 8 testemunhas ouvidas. Todas as testemunhas que podiam esclarecer os fatos foram ouvidas ou consultadas por escrito. Foram separados fatos objetivos de apreciações subjetivas das testemunhas sobre o acusado. Fechada aspas. E começa com os dados objetivos. E aqui eles abrem um parênteses. Foram excluídos pormenores e até trechos em razões de segurança, sem alterar, porém, o sentido geral. Acho isso simplesmente demagógico. Eles excluíram o que interessa a eles e fecharam os olhos para suas responsabilidades, porque se prezassem tanto as razões de segurança, em primeiro lugar, não haviam de citar que eu havia conseguido uma área. Quando eu consegui a área, fui explícito ao dizer que não queria absolutamente que fosse divulgado que eu, Paulinho, tinha conseguido uma área para a organização. Isso é importantíssimo e não só para mim, para mim ou para a organização, mas para o aliado, o dono da área que foi desta forma posto em risco. Essa pessoa que é o proprietário predominante da terra em questão e que a cedeu à organização de graça, foi desta forma desnecessariamente exposto. Uma vez que este documento do meu julgamento foi amplamente divulgado, pois estava em muitos aparelhos, tanto que a repressão o prendeu e publicou, o nosso aliado também foi entregue. A polícia agora sabia que Paulinho tinha conseguido uma área e que essa área não era dele, então de quem era? Se eu fosse preso, o dono da área provavelmente estaria também, porque os que já estiveram presos poderão responder por mim se é possível resistir à repressão quando essa sabe que se tem algo a dar. Os que conseguem resistir são exceções raríssimas. Eu, infelizmente, não creio que estaria dentre delas. O meu raciocínio é o seguinte: se a repressão não tem conhecimento de que o prisioneiro sabe de uma coisa, ela tortura, vamos dizer assim, num sentido geral.
não no sentido específico que tal coisa tem que ser falada. Então, eu penso, a tortura será um pouco menos violenta. A minha preocupação máxima era com relação ao proprietário da área, que ninguém soubesse quem fosse. Apesar disso, no começo das discussões sobre a área, eu já contava 6 pessoas que sabiam que eu tinha conseguido a área. 6 que eu saiba, fora possivelmente as pessoas que eu desconhecia, como as do comando, por exemplo. E não fui eu quem disse. Então, vejamos as responsabilidades e as irresponsabilidades de uns e de outros, as minhas e as da organização. Vamos balancear os dois lados, porque quando se quer analisar uma coisa, deve-se procurar ver em todos os sentidos, procurar pesar todos os pesos. Não vamos ser parciais, vamos fazer o possível para ser imparciais. Bom, vamos lá. Aberta aspas. Paulinho, esses são os dados objetivos originários da Polop, é militante antigo, já se relacionando com o Partidão durante o curso secundário. Fechada aspas. É fantástico que eles tenham atingido a uma época tão distante da minha vida. Agora, não sei se conhecer pessoas do Partidão é igual a ter relação com o Partidão. Em todo caso, deixa para lá. Aberta aspas. Ninguém tem dados seguros sobre seu recrutamento, que teria sido feito pelo Xavier. Fechada aspas. A pichação contra mim continua aqui, porque todos os que têm conhecimento da VPR sabem que relacionar alguém ao Xavier, infelizmente para o pobre Xavier que teve suas fraquezas, é marca de infâmia por si só. Mas eles, como veremos, se contradizem, demonstrando assim sua intenção de pichar. Mais adiante dizem que sou militante antigo da VPR. É verdade. Eu acho que sei quem falou que eu tinha me relacionado ao Partidão durante o curso secundário. Só tem uma pessoa que eu saiba que poderia ter feito essa afirmação. Mas quero acrescentar também que essa mesma pessoa deve ter dito quem foi quem me recrutou. Acredito que os meus julgadores saibam quem me recrutou. Quando conversei com o companheiro B, que é o Bacuri, uma das testemunhas citadas nesse processo, ele me disse o nome da pessoa que me havia recrutado, portanto ele sabia, e se ele sabia, a organização também sabia. Mais adiante eles dizem que, aberta aspas, em fins de 64 participou ativamente do grupo guardando quadros queimados, fechada aspas. Francamente, eu não me recordo de ter guardado quadros queimados. Em todo caso, não é nada contra mim. Aberta aspas. Já na VPR era encarregado da instrução no manejo de armas, mostrando-se instável nos pontos. Fechada aspas. Bom, a pichação aqui continua. Eu não digo que nunca tenha atrasado a um ponto. Aliás, eu pergunto a quem lê, especificamente aos que participaram ou participam de alguma organização revolucionária, se em algum momento eles não tiveram um atraso. Eu penso que é um pouco difícil que alguém nunca tenha atrasado a um ponto, mas daí a ser uma constante vai muita diferença e ninguém pode me acusar que eu tenha sido um constante retardatário. Instrução no manejo de armas. É verdade, procurei fazer o melhor. Aberta aspas. Em junho de 68, faltou a uma série de pontos para a ação armada. Fechada aspas. Esse é um dos pontos mais absurdos desse julgamento. Eu reputo grave que o indivíduo falte a uma série de pontos para a ação armada. Em junho de 68, eu participei da primeira e única ação armada naquele mês. E não atrasei, pela simples razão que cheguei ao ponto com um grupo de companheiros. Eu havia dormido na casa de um deles. E chegamos todos juntos ao ponto na noite seguinte. Acho que basta, não? Agora, a bem da verdade, não querendo fugir às responsabilidades dos meus atos, quero esclarecer uma coisa. Um mês após o julgamento, encontrei casualmente o companheiro Moisés, que é o Raimundo, que me entregou esse documento, o julgamento. Discuti com ele o conteúdo desse documento e questionei meus supostos atrasos. Que diversas ações seriam essas? No encontro sucessivo, ele chegou com uma explicação. Imagino que ele deva ter conversado com alguém internamente à organização e pedido esclarecimento. Moisés me disse que eu teria atrasado uma ação relativa à desapropriação de um automóvel. Automóvel este que eu deveria depois levar ao meu aparelho, que era a casa onde eu morava. Assim,
Tentando recordar, pois de posse desse documento não procurei simplesmente refutar tudo, mas antes busquei ver as razões que eles tinham, as acusações válidas. Bom, tentando recordar, eu me lembrei que realmente houve uma ocasião em que eu deveria ir até a casa de outro companheiro, de onde partiria um grupo de 2 ou 3 para fazer a desapropriação de um carro. Eu me lembro e reconheço que um dia atrasei. Agora, vamos ver o seguinte. Eu morava com minha família em uma casa que era o aparelho da organização. Minha família e a família da minha esposa não sabiam que ali era um aparelho da organização. Quando vi um automóvel, eu justificava dizendo que, como a casa era grande e o aluguel relativamente alto, eu alugava a garagem para um amigo que era viajante para me ajudar com as despesas. Por isso eu mantinha a garagem fechada com o carro coberto com lona. Bem, naquele dia eu me recordo que minha sogra e meu cunhado estavam em casa. Eu não podia sair sem mais nem menos e voltar com o carro. Como ia explicar? Enfim, eu tinha um problema desse tipo. Foi mais ou menos isso, mas aceito que eu tenha atrasado. Agora, sinceramente, não me lembro que tenha sido várias vezes. Além disso, ainda que desapropriação de um carro seja ação armada, e certamente é, devia ser especificamente citado que um dia atrasei um ponto de onde devia partir um grupo para desapropriar um automóvel. Porque quem lê fica pensando que é assalto a um quartel ou coisa do gênero. Bem, continuamos. Eles dizem também, aberta aspas, provocou assim o adiamento de uma ação repetidas vezes, fechada aspas. Devem ter sido duas. Uma que falhou por causa do meu atraso, pois desistiram, e a segunda, quando realizamos todas, não são duas vezes, não repetidas. Aberta aspas. Na mesma época, contou ao Xavier, apesar de ter-lhe sido ordenado sigilo total, a morte acidental de um civil em ação da VPR. Fechada aspas. Bom, é verdade. Realmente aconteceu isso. Não é que me haviam pedido sigilo total, porque é simplesmente desnecessário esse pedido. É óbvio que se deve manter sigilo. Eu reconheço que errei, e na ocasião eu fiz autocrítica. Também não é que eu fui até o Xavier e falei irresponsavelmente. Eu comentei o acidente na base porque realmente saí impressionado. Vi o companheiro chegar ensanguentado. E no primeiro encontro da base, eu citei o caso. O Xavier, que fazia parte da base, ouviu. Outra acusação que me fazem, ou melhor, outra pichação, é que eu teria, entre aspas, gasto excessivamente e, entre aspas, comido em restaurantes de luxo. Fantástico! Eu acho simplesmente fantástico que pessoas de uma organização revolucionária na qual eu milito há mais ou menos 2 anos digam que eu tenha comido em restaurantes de luxo. É uma coisa ridícula. Então vamos lá. Na época da queda do aparelho, a organização conseguiu para mim um apartamento no litoral de uma zona, digamos, rica. Assim, eu fui imediatamente transferido para aquele aparelho, já que não se tinha confiança absoluta que o meu, apesar de fechado, fosse resistir, e de fato o meu aparelho caiu. O aparelho no litoral era um kitnet, uma peça única, quarto-sala, um banheiro e um pequeno espaço para a cozinha, um espaço que teria 1 metro de largura por meio metro de profundidade, um pequeno fogão de 2 bocas e uma pequena pia. Era um kitnet para fins de semana e não para ficar morando. Minha família é composta por eu, esposa e 3 filhos pequenos. Esposa e filhos que não estavam preparados para uma vida clandestina daquela. Inclusive eu, que pensava que estava preparado, descobri que não estava tão preparado assim. Mais tarde eu aprendi muito e consegui viver bem melhor do que no início. Penso que não só eu, como todos, porque experiência e prática não se aprendem teoricamente. Bem, assim eu não tinha condições de obrigar a família a comer somente aquilo que se podia cozinhar nela, cozinha tão restrita. Em vista disso, nós comíamos intercaladamente, não todo dia, fique bem claro, nem todas as refeições, ou almoço ou jantar, em uma pensão que havia nas vizinhanças. Era uma pensão boa, eu reconheço, porque o bairro em que eu estava era um bairro bom. Agora, chamar uma boa pensão de restaurante de luxo é distorcer os acontecimentos na intenção clara de pichar e difamar.
E quero frisar que nós pedíamos refeições só para 3 pessoas e as repartíamos entre as 5. Eu acho essa acusação de comer em restaurantes de luxo simplesmente cretina e ridícula. Seria indispensável, então, que citassem os nomes desses restaurantes, ou seria por razões de segurança que não os citaram? Bem, continuemos com a leitura. Aberta aspas. Pouco depois, já provido de documentação nova, fechada aspas. Dessa documentação nova que me deram, da qual tirei uma fotocópia, é outra historiazinha. Em primeiro lugar, quando se diz documentação, se dá a entender que se trata de vários documentos, mas no caso era um só, uma cédula de identidade. E em segundo lugar, o documento que me deram era uma cédula de identidade com os seguintes erros. No local da assinatura da autoridade que expede a célula, assinaram com caneta esterográfica, que estou informado não se usa para assinar cédulas de identidade. Mas isso seria nada, se a assinatura, ainda que não fosse uma reprodução fiel da original, não estivesse simplesmente borrada, retocada. Era uma assinatura desenhada, o que é um absurdo. Além disso, o que seria o meu nome estava escrito em letras minúsculas, quando todas as cédulas trazem o nome do portador escrito com todas as letras maiúsculas. Depois, na cédula, constava que eu teria olhos verdes, quando tenho castanhos. E, para finalizar, o local onde estariam os números de identificação datiloscópica não correspondiam. Qualquer pessoa prática, qualquer policial que pegasse a cédula, veria imediatamente que era falsa, a partir da assinatura, que era um verdadeiro absurdo. Digo isto para demonstrar a irresponsabilidade de quem fez a cédula, porque não se pode jamais dar a um militante uma cédula com esse nível de erros. Uma cédula que para esse militante representa risco gravíssimo. É quase melhor não ter o documento do que ter um documento desses que não resiste a nada. Apesar disso, eu tive sorte e consegui viver com esse documento por alguns meses, pousando em vários hotéis. Bem, continuando. Vem o problema de eu ter me transferido para um aparelho sem autorização. Se o tribunal tivesse intenções honestas de apurar a veracidade dos fatos, as razões dos acontecimentos, teria me consultado, e se, como alegam, não tinham, entre aspas, controle sobre o réu, que me consultassem por escrito. Verdadeiramente, o tribunal simplesmente não me deu valor. Foi um tribunal criado somente para me condenar à expulsão ou ao fuzilamento. Explicando a questão do aparelho. No início, eu estive num aparelho no litoral, como já disse. Passei lá aproximadamente um mês. Tive que sair porque o pessoal do apartamento precisava dele e a organização não tinha outro aparelho para nós. Em discussão com os companheiros da organização, eu disse que poderia ir por conta própria, no sentido de encontrar os locais para mim ficar. Não se opuseram. Conversei então com a minha família e esta disse que poderia encontrar para mim alguns locais de pessoas conhecidas, possuidoras de sítios ou fazendas, onde eu poderia passar uma temporada. Surgiram 3 possíveis lugares. Como não podíamos ir conferir para depois nos locomover, nós simplesmente juntamos as malas, metemos num veículo e partimos. Quando chegamos ao interior, descobri que 2 dos locais não tinham condições de me receber, ora porque o proprietário havia vendido, ora porque minha família não tinha conhecimento das pessoas que no momento estavam lá. Assim fomos para o terceiro, onde pudemos permanecer por cerca de 30, 40 dias. Em seguida, minha família ficou por poucos dias em casa de amigos em cidades do interior, casa de pessoas que não sabiam dos acontecimentos. Enquanto isso, estive em contato com o Basile, ou Bacuri, e me recordo que este me trouxe para São Paulo e me autorizou a vir para São Paulo. Passei um dia no aparelho do Basile, uma noite exatamente, e depois fui transferido para o aparelho de uma companheira, que é a baixinha, onde passei um curto período durante o qual procurei um aparelho para mim e minha família, mas não me senti seguro do que encontrei. É absurdo que os meus acusadores digam que não procurei um aparelho. Eu tinha uma família para meter em algum lugar. Como não iria procurar? Procurei e não achei. Assim voltei para o interior e posteriormente me transferi com minha família para o aparelho desta companheira onde havia estado. Bom, num parágrafo seguinte se lê:
aberta aspas, numa discussão com M, fechada aspas, que eu não sei quem seja, aberta aspas, Paulinho afirma que não ter nada contra a partida da esposa para o estrangeiro, fechada aspas. Aqui eles metem entre parênteses, à custa da organização. O que é dito claramente no intuito de pichar e procurar desmerecer. Tinha que ser às custas da organização, porque eu não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar e minha família também não podia ajudar. Aberta aspas, aceitaria inclusive ser mandado mais tarde para a ilha com o ofício de fazer algum curso, fechada aspas. Eu não me recordo se fiz a afirmação ou levantei a hipótese de fazer algum curso, mas lembro que esse assunto saiu, sim. Aberta aspas. M avisa então o comando da VPR que era necessário tomar muito cuidado com o Paulinho, pois este colocava seus problemas pessoais acima da revolução. Fechada aspas. Eu não entendo porque se fiz a proposta de ir para a ilha, fazer algum curso, isso significaria colocar os problemas pessoais acima da revolução. Inclusive porque outros militantes já fizeram o mesmo. Quem lê, analise. Em seguida, dizem que eu continuei no aparelho da companheira, que é a baixinha, com a família, mantendo um comportamento negativo, no sentido que eu me queixava do isolamento e da falta de ação. Bom, eu penso que queixar-se de não ter participação nas atividades da organização é uma coisa que acontece na VPR e em toda e qualquer organização, seja no Brasil que no mundo inteiro. Eu acho que se queixar de estar isolado quando se pertence a uma organização revolucionária cujos membros querem realizar alguma coisa é um sinal positivo, pois quem está isolado e não se queixa é porque não está querendo fazer nada. Não compreendo por que isso é considerado negativo. Aberta aspas. Quase 2 meses depois do deslocamento para São Paulo, Paulinho não havia providenciado o deslocamento para o local sugerido. Fechada aspas. Não sei que local sugerido seria este. Do que eles estão falando? Aberta aspas. Inquirido por B, Bacuri, em presença de sua esposa, Paulinho põe em dúvida sua militância na organização. Diz que tem alguns direitos na organização, pois ela o levara a cair na clandestinidade, queria um espaço de 6 meses para legalizar a sua situação e, para isto, a organização deveria fornecer-lhe 30 milhões, fechada aspas. Lembro dessa discussão. Nunca, porém, falei em termos de direitos, ter direitos. Em todo caso, eu vou apelar para minha esposa para ver o que ela me diz. Perguntada a respeito, Maria responde: não vi Antônio se lamentando ou tendo um comportamento negativo. Quando estávamos no aparelho da baixinha, ele pouco ficava lá. Saía muito, às vezes ouvia conversando com o gordo e o cabo Mariane. E notava que era uma conversa séria, era uma reflexão sobre os acontecimentos e um questionamento sobre as escolhas da organização. Maria também não lembra ter jamais ouvido Antônio questionar sua militância. Ela ouviu discutir sobre a situação que havia se criado. Ela sabe que ele esperava mais da organização, mais proteção, mais consideração e talvez mais ação. É possível que ele tenha se queixado da falta de proteção, pois estava com os filhos pequenos. Maria desconhece essa história dos 30 milhões. Agora, a questão dos 30 milhões é uma coisa muito séria para mim. Já na reunião do dia 28 de agosto de 69, a reunião em que me impuseram a ida para a área, o companheiro Sérgio perguntou se eu confirmava ou desmentia essa história dos 30 milhões. Eu respondi que jamais havia pedido 30 milhões, que eu simplesmente ignorava essa história dos 30 milhões. Isso foi dito diante de toda a base, todo o setor, que era composto de Paulo, o Mário Japa, Sérgio, Cristóvão, Monteiro e eu. Estavam todos presentes. Agora, esta frase está na página 3, onde a maioria das informações foram prestadas pelo companheiro B, que é o companheiro Basile, antes chamado Bacuri. O companheiro Basile, de todos os citados aqui, foi o único com quem me encontrei casualmente após saber da história desse julgamento. Conversei assim com ele, com o documento em mãos. A primeira coisa que ele me perguntou foi se eu tinha lido o testemunho dele. Respondi obviamente que não. Então, Basile afirmou que no testemunho que ele havia escrito a meu respeito, a pedido do tribunal, não está que eu pedi 30 milhões.
e acrescentou que eu não havia pedido nada. Segundo ele, aquela nossa conversa na presença da minha esposa terminou sem uma conclusão. Continuando na página 3, parágrafo 4. Aspas. Após longa discussão, decidem entre B, Paulinho e esposa, que Paulinho não tinha condições mínimas de militância, portanto devia deixar a organização. Esta o manteria o tempo necessário para que ele se instalasse e começasse a trabalhar, pois já possuía documentos legais. Quando Maria leu esse trecho, se surpreendeu profundamente, sacudiu a cabeça e disse: decidir eu a esse respeito? Pergunta retórica. É ridículo dizer que eu possuísse documentos legais. Já expliquei o tipo de cédula de identidade que me deram. Aberta aspas. A discussão se desenvolveu em clima altamente emocional e Paulinho, encontrando-se tempo depois com, fechada aspas, emocional sim, altamente não. Aberta aspas. E Paulinho, encontrando-se depois com R, que é o Ramiro, protestou contra o seu desligamento. Ele queria discutir, fechada aspas. Eles aqui põem discutir, entre aspas, com aquele tradicional intuito de pichar e deturpar a afirmação. O que aconteceu foi o seguinte: segundo Basile, eu deveria ser desligado, porque eu vivia realmente num drama terrível. Há muito tempo eu achava que não havia outra alternativa para o país a não ser a da luta armada. Táticas e detalhes podem ser discutíveis, mas em regra geral desconheço outra alternativa senão enfrentar as coisas pelas armas. Não creio em outra. Apesar dessa convicção, eu não havia chegado à coragem de mandar a família embora e ficar. Mas também não me sentia pronto para desistir. Por isso, aberta aspas, encontrando-se tempos depois com o R, Paulinho protestou contra o seu desligamento. Queria discuti-lo. R, que é o Ramiro, concordou que somente a organização tinha poderes para desligá-lo e toma a iniciativa de levar o caso ao comando. Fechada aspas. Foi isso realmente. O Ramiro aceitou que eu continuasse. Aberta aspas. Paulinho passa a encaminhar com R, o Ramiro, a sua decisão em relação à organização. A definição de Paulinho como militante, ponto-chave para os encaminhamentos seguintes, foi assim conduzida. R, considerando excessivamente radicais as atitudes tomadas por B com relação a Paulinho, opinião compartilhada pelo comando da ex-VPR, decidiu dar a Paulinho um prazo, deixando-o à vontade para refletir e tomar uma decisão, levando em conta o deplorável estado psíquico em que Paulinho se encontrava. Passados alguns dias e depois de vários contatos, cerca de 2 semanas, reticência, fechada aspas. Bom, não me lembro do prazo e nem dos contatos. Aberta aspas. Paulinho comunica a R uma, aspas, importante decisão, fechada aspas. Aqui eles usam outra vez as aspas, eu não diria uma, aspa, importante decisão, fechada aspas. Isso aqui é uma afirmação tanto infantil. Eu diria simplesmente uma decisão, eu resolvi. Aberta aspas, dedicar-se totalmente à causa revolucionária, separando-se de sua família. Para selar essa decisão, havia definitivamente decidido enviar a família para o exterior e pedir à organização que se encarregasse disso. Fechada aspas. Exato. Queria um país socialista, porque para sua família, para que estivesse em segurança, para que seus filhos recebessem educação socialista e finalmente achava que somente com a separação física poderia romper na prática a ligação emocional que o impedia de se dedicar totalmente às tarefas revolucionárias. Fechada aspas. Exatamente, com exceção de dizer que eu pretendia um país socialista, porque é óbvio que eu pretendia um país socialista. Isso aqui é retórica deles. Término da segunda parte.